Diego Amorim segue aqui com a gente. Ontem nós iniciamos o Nova Manhã, Diego, falando a respeito das queimadas na região amazônica e também dos reflexos que isso traz para o restante do país. Falamos também da situação do Pantanal, enfim, todos esses cenários apontados pelo MAP Biomas ontem. Ô Diego, fala pra gente como é que tá a repercussão política disso aí em Brasília, hein? Muito grande, viu, Nonato? A Amazônia está realmente em chamas. Isso é um fato. Tem registrado o maior número de focos de fogo em 17 anos, segundo os dados oficiais. A floresta já registrou 59 mil focos de fogo desde janeiro até agora, e esse número é o maior desde 2008 e ainda pode aumentar nas próximas semanas. A fumaça está se espalhando a milhares de quilômetros, chegando aí a pelo menos 10 estados. E esse volume de fumaça, que está formando essa chamada cortina de fumaça, se soma também às queimadas que vêm do Pantanal, Nonato. A situação em Porto Velho, por exemplo, mas não somente em Porto Velho, eu cito Porto Velho, em Rondônia, porque ontem eu vi algumas imagens pelas redes sociais, mesmo em Porto Velho, uma situação desesperadora. Aqui em Brasília a gente está há mais de 120 dias sem chuva, está uma seca danada, que é muito esperado para essa época do ano e ainda vai piorar ao longo do finalzinho de agosto e início de setembro também. Mas em Porto Velho era uma névoa que você simplesmente parecia que você estava com a vista embaçada, assim, não conseguia enxergar praticamente nada. Até agora há registros de fumaça, como eu disse, em pelo menos 10 estados. É um recorde de queimadas na região, embora o desmatamento tenha caído. Eu não sou especialista nesse assunto, claro, sou jornalista, mas vendo outros especialistas dizendo, a avaliação que se faz é que mesmo que o desmatamento esteja caindo, o que já foi desmatado já faz um estrago danado. É como uma pessoa fumar a vida inteira e parar de fumar da noite para o dia, Nonato. É uma boa notícia parar de fumar, mas aquele tempo todo que ele já fumou já fez um estrago danado no organismo. Seria mais ou menos isso. Agora, diante desses fatos da Amazônia em chamas, eu queria trazer 2 pontos, Nonato, sobre a visão política de tudo isso. Primeiro, e muito importante, é dizer o seguinte para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Essa questão que envolve as queimadas na Amazônia ensinam para todos nós que politizar tudo e todos pode não ser uma boa ideia. E muitas vezes a população faz isso, os eleitores fazem isso, nós fazemos isso. Ah, é o Lula, é culpa do Lula. Ah, é o Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Nessa polarização tóxica que a gente fala tanto aqui na coluna Conexão Brasília. Mas muitas vezes a população faz isso porque no andar de cima, os poderosos também o fazem. E aí a população reflete um pouquinho do que elas enxergam. As queimadas durante o governo Bolsonaro viraram uma grande crise porque a oposição à época, que hoje é governo, culpava o presidente, então, Jair Bolsonaro, e todo o seu governo por essas queimadas. Inclusive surgiu um filme à época que foi gravado com uma participação de uma série de artistas da música popular brasileira, muitos que tocam aqui na Nova Brasil FM. A música ficou até muito bacana, ela é um clichê. Eu estou assistindo tanto esse vídeo por conta das repercussões aqui em Brasília políticas. O pessoal fica perguntando dos bolsonaristas, cadê a turma que gravou esse vídeo? Que eu tô com a música na cabeça, Nonato, que é muito legal, que é Salve a Amazônia, e por aí vai. Ocorre que agora essa turma de fato não está se pronunciando. Então, o que eu consigo dizer nesse meu comentário de hoje, Nonato, de uma maneira que possa servir para todos nós? Problemas complexos, como esses que envolvem mudanças climáticas imprevisíveis e algumas previsíveis, não podem ser resumidos a uma questão ideológica, de é culpa de um ou é culpa de outro, sob o risco de isso em algum momento se voltar contra você. É aquilo que eu digo aqui com frequência também. A cegueira política ideológica, a militância política ideológica, ela mais cedo ou mais tarde, isso é batata, como 2 mais 2 são 4, aquele que é cego ideologicamente ou militante, uma hora vai cair em contradição. Eu trago o exemplo da atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que ao longo do governo Bolsonaro culpou o Bolsonaro por essas queimadas na Amazônia e que agora, como ministra, ela não pode culpar o atual governo, ou não poderia culpar o atual governo ali por uma estratégia política. E aí está culpando tudo e todos, menos o atual governo. É claro, fazendo aqui uma ponderação, que o negacionismo das mudanças climáticas
contribuem direta ou indiretamente para o agravamento de uma situação como essa. Mas mesmo que você não negue, mesmo que você não seja um negacionista das mudanças climáticas, e me parece ser o caso do atual governo Lula, isso não significa que o problema deixará de existir. Por isso, repito, esse episódio mostra pra gente que politizar questões complexas, sobretudo, politizar tudo, pode não ser uma boa ideia. A outra questão é a seguinte: essa situação, para finalizar, Nonato, mostra a dificuldade de políticos, de maneira geral, de dizerem o seguinte: olha, a culpa não é só minha. A culpa dessa situação específica, e aqui a gente está falando das queimadas na Amazônia, é de um monte de coisa. Ó, tem a ver com o agro, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com as mudanças climáticas que o mundo inteiro está sofrendo, tem a ver com X, Y, Z. Mas também tem a ver comigo, porque eu sou hoje responsável por isso aqui, eu sou o ministro do meio ambiente, eu sou o atual governo, eu sou o executivo, então também tem aqui uma parcela de responsabilidade / culpa, para não usar o termo culpa, que ele é um pouco mais profundo nessa situação. Porque geralmente, Nonato, quando a gente está diante de um problema sério e grave como esse, que é um recorde de queimadas na Amazônia, a gente vê, isso não é uma exclusividade do governo Lula, minha gente, todos sabemos, é dizer o seguinte: olha, a culpa é do governo anterior, e aí nós estamos pegando aqui uma situação já muito problemática que o Bolsonaro deixou. Mas se não fosse o Bolsonaro, se fosse o José, a Maria, o João, a culpa também seria do José, da Maria e do João, não é porque também é o Bolsonaro. Então, ontem eu vi uma análise, não é de um político, mas era de um perfil de esquerda progressista nas redes sociais, que dizia o seguinte: a culpa é dos governos estaduais bolsonaristas desse estado. Ora, pode ser também, Nonato, pode ser do agro, pode ser de um monte de gente a culpa das queimadas, não é culpa de uma pessoa só, mas também há uma responsabilidade do governo federal, por óbvio, né? Eu sei que é uma estratégia política, eu sei que é difícil para um político dizer: olha, a responsabilidade é minha, a culpa é minha também. Mas hoje em dia, com todo mundo atento, é feio demais agir dessa forma. A gente tem 2 áudios curtinhos de pessoas importantes que nos ajudam nessa reflexão. Uma delas é a senadora Leila Barros, do PDT aqui do Distrito Federal, que preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado e diz que essa situação na Amazônia reforça um alerta que foi negligenciado durante muito tempo, que são as questões climáticas. Vamos ouvi-la, por gentileza. Bom, as queimadas que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado são preocupantes e reforçam um alerta que foi negligenciado durante muito tempo, que são as mudanças climáticas. É importante reforçar que a natureza é um recurso finito, portanto, a gente não tem um plano B. E esse pacto firmado hoje entre os 3 poderes é uma sinalização clara de que o Brasil, além do compromisso, vai trabalhar para garantir às futuras gerações um país mais rico em biodiversidade, mais resiliente e, é claro, mais preparado para os desafios climáticos. Para a gente concluir, Nonato, eu também ouvi o professor Alan Ferreira, que é professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. Ele falou comigo ontem, direto lá de Manaus, e me lembrou que essa questão envolve multifatores e vem acontecendo há décadas, independentemente de governo de direita ou de esquerda. Vamos ouvi-lo para finalizar. Isso já vem acontecendo há décadas e décadas, né? Então, a gente levantando dados científicos desde a década lá de 1970, já vem enfrentando esses incêndios florestais. Independente de governo, se é governo A, governo B, direita, esquerda, né? O nosso bioma ele vem sofrendo e vem se adaptando a essas alterações e modificações climáticas que a gente vem enfrentando. E para contribuir ainda, né, o nosso cenário, é uma questão cultural nas atividades da agricultura, mais preciso, né, da agropecuária ainda mais, e da especulação imobiliária. Nonato, salve a Amazônia por meio de qualquer governo e de qualquer ideologia, viu? Volto com você. Esse tem que ser o mantra, porque ontem eu fiquei realmente bem assustado acompanhando esses relatórios todos e que você bem apurou aí em Brasília com os políticos também. Obrigado, Diego. Até amanhã, hein? Até amanhã, Nonato.